Fala filhão, aqui quem fala é o William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E nesse vídeo eu vou te contar como era a minha rotina lá no terceiro ano. Vou te contar todos os segredos e as verdades por trás do meu ritmo e das coisas que eu fazia quando eu estudava. Então fica comigo aí até o final, porque eu tenho certeza que vai servir de grande inspiração para você aí que já está se preparando para o Enem. Sempre que eu quero aprender alguma coisa, eu busco encontrar as pessoas que já conseguiram fazer aquilo e entender como que elas fizeram. Então por esse motivo eu vou te contar aqui como é que eu me organizava, como é que eu fazia no meu dia a dia para conseguir conciliar estudos, estudar bastante e ainda assim ter tempo para, por exemplo, ter ali o meu lazer maravilhoso. Porque tem gente que acha que se tem que estudar, não pode nunca mais se divertir, não pode mais ter lazer. Mas se tinha uma coisa que eu fazia muito bem lá no terceiro ano, era conciliar essas duas coisas. E olha, vamos ser sinceros, foi bem assim que eu consegui, logo de cara lá no meu terceiro ano, 3 aprovações em universidades federais e 2 anos depois, foi mais ou menos nessa pegada também que eu consegui a minha 4ª aprovação, mas a 4ª aprovação eu vou deixar para te contar em um outro vídeo. Mas antes de eu te revelar aqui a verdade por trás da minha rotina de estudos, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like se você gosta aqui dos vídeos que eu faço, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo. Os vídeos alcançam mais pessoas, o canal cresce, isso me ajuda demais e quem ganha no fim das contas é você com os vídeos que eu vou produzir daqui pra frente, beleza? Então vai lá, faz a sua parte que eu faço a minha aqui. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma viagem ao tempo, para a época que eu estava no auge dos meus 17 anos, lá no terceiro ano, super focado nos estudos, em busca da tão sonhada aprovação no curso que eu queria naquele tempo, na universidade que eu tanto sonhei. O ano era 2015 e eu estudava em uma escola particular da minha cidade natal, que é Barbacena, interior de Minas Gerais. Eu estava bastante apreensivo, assim como eu imagino que você esteja hoje, afinal de contas, querendo ou não, esse é um momento decisivo para a nossa carreira. E como que eram as coisas naquela época? A escola já era bastante focada no Enem. Desde o primeiro ano, a gente já trabalhava ali muitas questões no modelo Enem ao longo dos estudos, em cada um desses anos, e a gente já estava ali se familiarizando. No terceiro ano, a gente já era bem familiarizado com a redação que é a cobrada no Enem, que é a redação do tipo dissertativo argumentativo. E a gente já vinha nessa pegada desde o primeiro ano. Além disso, desde o primeiro ano, a gente também já fazia alguns simulados, não esses de 90 questões, como é a prova do Enem de fato, mas a gente fazia ali uns simulados de 40 questões, depois no segundo ano passou para 60 questões, enfim, coisas que ajudaram a gente a ir se acostumando desde o início da nossa trajetória e da nossa preparação. E no terceiro ano a escola também fez uma boa adaptação que ajudou a gente a se preparar melhor ali no terceiro ano já para conseguir ser aprovado no Enem. O que acontecia? Uma escola comum, ela tem testes avaliativos e tem provas também avaliativas. Geralmente são esses dois pontos aí, essas duas tarefas que existem que a escola utiliza para dar os pontos nos nossos bimestres ou trimestres ali. Acontece que a minha escola, ela simplesmente erradicou as provas e no lugar das provas ela colocou simulados. As escolas comuns às vezes tem teste, tem prova e também tem simulado. Então a gente parou de ter prova e a gente basicamente só estudava para fazer simulado. Os testes ainda continuavam, então assim, vira e mexe tinha alguma atividade avaliativa ali nas matérias. Então sempre que a gente estava ali estudando para as matérias, a gente fazia muita questão. No terceiro ano a gente praticamente só fazia questão no modelo Enem, porque afinal de contas a gente estava se preparando para a prova lá na frente, mas também para ser avaliado ali pela escola a gente estava se preparando para fazer esses simulados que aconteciam de tempos em tempos. A escola que eu estudava, ela utilizava o material do Bernoulli. Bernoulli é uma escola e um cursinho que tem aqui em Belo Horizonte, um dos melhores do país, e eles distribuem o material deles para outras escolas, então a gente tinha tanto apostilas do Bernoulli, como também os próprios simulados que eram feitos pelo Bernoulli. Então assim, de fato, eram materiais muito bons, eu gostava muito das apostilas do Bernoulli, eu tenho elas comigo até hoje, elas são bem claras, assim, bem fáceis de entender, e os simulados também eram maravilhosos, assim. Tá, beleza. Aí como que era a minha rotina de fato? O que eu fazia dia após dia para conseguir chegar onde eu cheguei? Então deixa eu falar primeiro aqui sobre a escola e as aulas da escola, os compromissos que eu tinha. Basicamente, assim como a maior parte das escolas, eu tinha aulas todas as manhãs. Então de segunda a sexta eu tinha aula na minha escola. Acontece que terça, quinta e sexta eu tinha 6 horários de 50 minutos. Então a aula ia de 7 horas da manhã até meio-dia e 20. E na segunda e na quarta eu tinha 7 horários de 50 minutos. Então a aula, em vez de ir até meio-dia e 20, ela ia até 13 e 10.
E aí, nessas aulas de manhã, algumas matérias tinham horários duplos, tinha matéria que tinha até horário triplo, então assim, em vez de estudar só 50 minutos para uma matéria e mudar já para outra matéria, a gente às vezes estudava tipo 100 minutos para uma mesma matéria, às vezes 150 minutos, e querendo ou não, por mais que as pessoas pensem que fazer isso é um pouco maçante, se não tiver nenhum intervalinho, de fato fica um pouco maçante sim. Mas a verdade é que se a gente pega um tempo maior para estudar uma mesma matéria, a gente consegue tirar um maior proveito, então quem sai ganhando no fim das contas é a gente, apesar de não ser tão legal assim. Mas também algumas matérias tinham apenas uma aula de 50 minutos, variava bastante. Geralmente as matérias mais importantes, como matemática, a gente tinha aulas que iam uma depois da outra, né? Agora, uma geografia, assim, sociologia, eram matérias que a gente trabalhava isoladamente. E além disso, nas segundas e nas quartas a gente tinha aula de tarde. Então, a aula acabava 1h10, né? Eram 7 horários, e aí a gente só tinha 50 minutos ali para almoçar rapidão. 2 horas a gente já voltava e tinha aula até 18h30. E aí eram mais horários de aulas comuns, assim como acontecia na parte da manhã. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta aulas de manhã, segunda e quarta eu tinha horários à tarde também. Aí beleza, esses eram os compromissos em relação a aulas que eu tinha, que a escola providenciava para nós. Não tinha como eu mudar isso, porque a escola marcava, eu tinha que ir lá marcar presença também. Então, não tinha o que eu fazer, eu realmente assistia muitas e muitas aulas. Mas beleza, como a gente sempre soube, a verdade é que a redação é uma das matérias, se não a mais importante, que é cobrada no Enem, eu e alguns alunos da minha sala resolvemos juntos fazer uma aula particular, claro, em grupo, mas eu quero dizer, uma aula extra fora da escola, por fora ali, de redação. Então, na segunda e na quarta, já aproveitando o embalo, às 19 horas a gente tinha aula de redação e essa aula era de 1h30, ela ia até 8h30 da noite. Então assim, veja só, enquanto na terça, na quinta e na sexta eu só estudava na escola e tinha aula para assistir até 12h20, na segunda e na quarta eu ficava praticamente de 7 horas da manhã até 8h30 da noite assistindo aula e claro, né, não é só assistir aula também, eu procurava fazer exercício, procurava fazer algumas outras coisas, senão a verdade é que a gente é bombardeado de informação e no fim das contas a gente não aprende nada, né? Então você tem que conseguir também transformar esse estudo que é passivo, aquele que só vem para nós, em um estudo ativo, que é aquele que sai de dentro para fora, né? Seja fazendo algumas anotações, seja fazendo alguns exercícios e por aí vai. Tá, ok. Então segunda e quarta era assim que funcionava. E terça, quinta e sexta? O que eu fazia depois que eu saía da escola 12h20? Bom, eu ia para casa, eu almoçava e aí eu e alguns outros alunos, um grupo bem pequeno, a gente tinha um grupo de estudos guiado por um professor de fora e a gente estudava ali terça e quinta de 2 às 4, a gente se juntava num lugar, todo mundo estudava, às vezes a gente estudava a mesma matéria, às vezes cada um estudava uma matéria diferente. A verdade é que a gente se encontrava ali, fazia um momento bastante proveitoso, porque a gente ia descontraindo também, era um negócio bem leve, a gente ia aprendendo às vezes a mesma coisa, um ensinava o outro, tirava dúvida, então sem sombra de dúvidas, isso aí foi algo que ajudou muito ao longo da minha preparação. E aí beleza, acabava esse grupo de estudos ali às 4 horas, o que eu fazia? Eu ia para casa e estudava mais um pouco, e aí dessa vez era um estudo completamente individual, porque eu não estava rodeado ali de ninguém, não tinha nenhuma aula para assistir, era um negócio mais tranquilo. O que eu fazia nessa terça e nessa quinta depois do grupo de estudos? Na quarta-feira, como eu tinha aula de redação, muitas vezes eu tinha uma redação para entregar. Então na terça era muito comum de eu pegar e tirar um tempo, 1 ou 2 horas, para fazer uma redação para entregar no dia seguinte nessa aula por fora que eu fazia. E aí, eventualmente, se tivesse algum teste, alguma atividade avaliativa, alguma tarefa, algum dever para a escola, eu fazia ali naquele momento também. A verdade é que eu nunca saía desse grupo de estudos 4 horas e não fazia mais nada. Eu sempre complementava ali e ia estudando até umas 6, 7 horas da noite. Eu jantava, fazia minhas coisas, ficava mais de boa, enfim, afinal de contas eu tinha cumprido a minha missão, então eu podia ali já estava apto a descansar e me preparar para dormir. Na quinta-feira eu raramente fazia redação, porque eu não tinha nenhuma redação para entregar na sexta, era um estudo individual, eu pegava alguma matéria ali aleatória, ou então fazia alguma atividade da escola assim como eu fazia na terça-feira. E só para você entender, né, segunda e quarta era muito puxado, como eu disse, era de 7 da manhã até 8h30 da noite. Eu chegava em casa, eu só jantava, tomava banho e já ia para cama. Então estudo individual mesmo na segunda e na quarta era muito raro para mim. E nos outros dias que eu estudava individualmente, vale entender, vale dizer a importância de não só estudar, por exemplo, para as atividades que vão vir no dia seguinte, mas também pegar para dar uma revisão no que você aprendeu naquele dia ou no dia anterior. Aproveitar que a matéria ainda está fresquinha na sua cabeça para você conseguir fazer com que o conteúdo fique fixo na sua cabeça. E aí na sexta-feira eu só tinha aula de manhã, era bem tranquilo, de tarde eu tinha tudo livre, eu não tinha grupo de estudos, não tinha nada, então eu pegava ali e estudava de 2 às 5 horas da tarde, mais ou menos, variava, não era uma regra assim, mas eu sempre dava uma pincelada nos estudos na sexta-feira. E aí, chegava 17 horas, 18 horas, eu ficava mais tranquilo, como era sexta-feira, eu já tinha feito muita coisa ao longo da semana, eu me permitia ficar mais de boa.
E aí beleza, o que eu fazia depois? Acabava por aí? Não. A escola tinha simulados. Como eu disse, os simulados do Bernoulli eram oferecidos para nós praticamente toda semana. Era mais ou menos assim, fazia um dia do simulado num sábado, no outro sábado a gente fazia outro simulado e aí no outro descansava. E aí ia repetindo esse processo. No todo, eu fiz 9 simulados no meu terceiro ano. Isso significa dizer que eu aloquei 18 sábados, às vezes foram algumas sextas também, eu aloquei 18 dias, 18 semanas ali, momentos para fazer esses simulados. E aí, quando tinha simulado no sábado, na sexta-feira de noite eu procurava ter um momento de descontração, um momento de lazer, mas fazer alguma coisa mais tranquila. Eu encontrava os meus amigos ali, às vezes ficava em casa, era mais raro, eu gostava de encontrar o pessoal, mas a gente fazia alguma coisa bem de leve, a gente não ia embora tarde, porque afinal de contas, no sábado eu tinha que acordar ali cedo, porque 8 horas até mais ou menos 13h30 a gente tinha simulado aí umas 5 horas e meia para fazer. E aí eu pegava, fazia o meu simulado e esse, quando acontecia, era o meu único momento de estudo nos sábados. E aí o resto do sábado eu praticamente dedicava todo o tempo para lazer, ia encontrar os meus amigos e a gente farreava e descontraía bastante. Aí é o que eu tô falando sobre conseguir conciliar tanto os estudos puxados ali que você tem no terceiro ano, quanto também poder ter seus momentos de lazer. Entende como é que funcionava para mim? Funcionava assim, se eu tinha simulado no sábado, sexta eu ficava mais tranquilo, sábado depois do simulado eu tacava o terror. Agora, se não tinha simulado no sábado, eu já tacava o terror na sexta à noite mesmo e sábado também o dia inteiro. E aí dava para aproveitar bastante, inclusive. Então no sábado ou eu fazia simulado ali de manhã, ou eu não estudava nada. Eu dedicava o sábado completamente para lazer. Afinal de contas, eu quero que você entenda isso. Eu estudei e dei duro, arduamente, de segunda a sexta. Eu fiz tudo o que eu precisava. Eu fiz por onde? Então, esses momentos de lazer que vinham aí nos finais de semana, eles vinham justamente com a proposta de servir como recompensa pelo trabalho duro que eu dediquei ali. Faz sentido, não faz? É justo? E aí no domingo eu acordava, ficava mais de boa, deixava para acordar até um pouquinho mais tarde assim, para descansar, almoçava, ficava relaxando a tarde inteira, geralmente assistia um futebol ali 4 horas, aí assim que acabava o jogo, 18 horas, bum, vamos voltar para a realidade aqui. Eu já me preparava, já aprumava, sentava na minha mesa de estudos e aí ou eu fazia uma redação para aula de redação que tinha na segunda-feira, ou então eu fazia ali algum estudo ou alguma atividade que eu tinha para fazer, mas domingo à noite eu sempre fazia alguma coisa, porque por mais que a semana comece a segunda, domingo à noite você já tem que começar a direcionar a sua atenção pro que tá para acontecer, que é a próxima semana que está por vir. Você tem que chegar já chutando na porta, então você já tem que entrar no ritmo ali no domingo. Se você deixa para entrar no ritmo ali de estudo só na segunda, você vai entrar meio atrasado, isso vai te atrapalhar, então assim, já volta pro momento de estudo, pro foco, concentração, ainda no domingo, na parte da noite. E aí, essa era a minha rotina semanal, tudo ia se repetindo semana após semana no meu terceiro ano. E eu peguei muito, mas muito firme mesmo no primeiro semestre. A filosofia era basicamente o seguinte: de segunda a sexta, você dá o seu melhor, você se dedica 100% nos estudos, você faz valer cada dia. E aí nos finais de semana, eu descontraía. Fui levando bem nessa pegada, bem dedicado, estudei bastante no primeiro semestre. E aí no meio do ano, nas férias ali de julho, a gente teve uma viagem de formatura, foi muito boa, a gente se contraiu legal, foi bom para tirar esse peso de ano decisivo, a gente conseguiu relaxar bastante, desestressar bastante, mas também aquela altura, depois de 6 meses já estudando, em agosto, eu já tava de saco cheio, eu tava doido para fazer a prova, eu já tava me sentindo muito apto, muito preparado, eu queria que simplesmente pegassem a prova, colocava na minha frente, porque eu falei, beleza, já posso fazer, já tava tudo encaminhando para dar certo. Então, o que aconteceu? Como eu já estava me sentindo um pouco esgotado em agosto, mas detalhe, eu fiz valer a pena demais no primeiro semestre. Eu já estava me sentindo um pouco esgotado, já estava tudo bastante encaminhado, então a partir de agosto, para não dar um surto, para ficar mais de boa, para não acumular estresse e acabar perdendo para mim mesmo lá no dia do Enem, eu comecei a me permitir mais momentos de lazer. Os últimos 3 meses, agosto, setembro e outubro, foram 3 meses, claro, regados de estudo, ainda fazendo simulados, mas também foram meses muito mais leves, com mais momentos de descontração. Eu me permiti ali, de vez em quando, numa quinta-feira, sair para comer alguma coisa com os meus amigos, numa quarta-feira eu já estava começando a me permitir assistir um filme ali durante a noite. Comecei a me permitir ficar mais tranquilo, estava bem confiante já naquela altura, por mais que às vezes pareça contraintuitivo, né? Tem gente que acha que depois de estudar 7 meses, faltando 3 meses para a prova, você precisa pisar mais ainda no acelerador. Não, eu
continuei pisando no acelerador, mas eu não pisei mais fundo. Eu só mantive o ritmo, mas eu também, às vezes, soltava um pouquinho o acelerador, ia fazer alguma coisa mais legal para me divertir, e aí voltava. Mantive o ritmo, entenda, mas me permitindo ter mais lazer, fazer coisas para quebrar um pouco a rotina. Já estava maçante. Pensa, já estava 6, 7 meses ali estudando. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa para você ficar tranquilo e manter a sua calma. Entenda uma coisa, não é proibido você descontrair e ter lazer no ano decisivo, né, no ano que você está se preparando para o Enem. Todo lazer, ele vem de forma justa se ele vem para recompensar um trabalho duro feito por você. Tá tudo bem, tá ótimo, você tem que se recompensar mesmo. Não faz sentido você ser tão desonesto e injusto com você mesmo. Isso, inclusive, serve como motivação. A questão é que eu sempre fiz por onde. Então, para mim, me permitir mais momentos de lazer nessa reta final fazia sentido. Agora, se você mal estuda, não tem por que você começar a se permitir ter mais momentos de lazer. Aí você vai estar sendo injusto também, mas no outro sentido. É muito simples. Já ouviu aquela frase? Work hard, play hard. É tipo assim, trabalha pesado e zoa pesado. É muito simples de entender, gente. Segunda a sexta, trabalho pesado. Sexta à noite, sábado, domingo, se você tiver feito bem ali durante a semana, é zoar pesado também. Fica a seu critério. No fundo, você tem que sentir que você está avançando e avançando no ritmo que você precisa avançar. Agora me conta aqui nos comentários, o que você faria diferente do que eu fiz? Me fala aí o que você tem de proposta para melhorar isso, para mudar, ou de repente alguma coisa que você já faz, e a gente vai trazer um debate aqui para baixo nos comentários, beleza? Lembrando que já no terceiro ano eu já estava ali desenvolvendo e aplicando o método de estudos que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores responsáveis por me trazer essa eficiência nos estudos e, consequentemente, esses resultados. Pensa só, eu queria engenharia de controle e automação numa universidade federal. Eu consegui 3 aprovações em engenharia de controle e automação em 3 universidades federais, inclusive um primeiro lugar e também na faculdade que eu sempre quis estudar, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A boa notícia é que hoje eu ensino para milhares de alunos do Brasil esse método no curso aprovado na Federal, que é o meu curso. E digo mais, as vagas para 2021 estão abertas. E você pode também aprender esse meu método e o meu jeito de estudar se você se inscrever. O link para se inscrever na Aprovado na Federal tá aqui na descrição. Clica aí e aproveita. Por quê? Estamos passando por uma reformulação pesadíssima, saindo aí de 18 aulas para mais de 70. Tá ficando algo muito complexo e de muito valor agregado. Isso significa que, logo menos, o preço vai subir. Qual que é a oportunidade que eu tô te dando aqui? Se você clicar aqui e já se inscrever agora, você vai garantir o aprovado na Federal com todas as reformulações e atualizações que ele vai vir a ter logo em breve, mas ainda com um preço antigo. Quem chega primeiro bebe água limpa, então aproveita que tá barato, vai subir, eu tô avisando. Além disso, o curso tem acesso vitalício. Isso significa dizer que, se você se inscreve hoje, você vai poder assistir também no ano que vem, no ano seguinte, quando você quiser. Significa que o acesso vitalício vai te dar a oportunidade de assistir essas aulas para sempre. E para te deixar mais tranquilo, existe uma garantia de 7 dias para você se inscrever, olhar o curso ali por dentro, ver se você se identifica, se você gosta, e aí se você não gostar, tudo bem, a gente te devolve o dinheiro em até 7 dias após a sua compra, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu tenho certeza também que eu posso te ajudar a se transformar em um estudante muito eficiente, capaz de alcançar os seus maiores objetivos, que é, claro, ser aprovado no curso dos sonhos na Universidade dos Sonhos. Então, mais uma vez, o link está aqui na descrição. Aproveita enquanto o preço ainda não aumentou. Beleza, filhão? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu, que falta de vergonha na cara, né? Se inscreve aí, vem comigo, me acompanha aí nos próximos vídeos. Deixe seu comentário aí se você tiver alguma dúvida. Eu adoro responder vocês aqui. Estamos juntos sempre. Conta comigo. Esse ano é nosso, esse ano é seu. Vai dar tudo certo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!